É o seguinte, ó, na contramão, mas também não vende. As principais promessas negociadas nas últimas temporadas. Então, o Flamengo negociou o Rodrigo Muniz, o Vinícius Júnior, o Paquetá, o Lincoln, o Léo Duarte e também o Renier. O Atlético Mineiro negociou o Bremer, o Alejandro e também o Cleiton. O Palmeiras, o Arthur, que aliás está muito bem, hein? Muito bem. Muito bem, né? Deve ir para a Alemanha, certo? Ou tinha essa especulação, né? Ele está no meu G4 do turno do futebol brasileiro. Sim, sim. E também o Vitinho, né? Bom, agora é o seguinte. O Palmeiras segurou ali, ó. Patrick, Danilo, Menino, Veron e Wesley. Uhum. Agora, segurou porque acredita em todos eles e não quer vender de jeito nenhum ou porque não chegou proposta? São coisas diferentes também, né? Ah, não, mas de Menino, Veron, Danilo, Wesley, Patrick de Paula, esses caras, eles... Eu ia falar que eles representam o futuro, eles são muito do presente do Palmeiras. Esses caras eu acho que, assim, tem que segurar o máximo mesmo. Eu imagino que o mercado... Bruno, são jogadores muito jovens. Eles interessam muito ao mercado, de colocar esses jogadores aí na Europa, de forma geral, que saem valorizados, podem ter revenda, né? Vai para Portugal, por exemplo, para depois ir para a Premier League, para depois para a Liga, por exemplo. Só que o Palmeiras, hoje, não dá para vender 3, não. Tem que segurar esses caras. Talvez vender algo assim. Eu acho que tem proposta. Acho que o Palmeiras está fazendo o jogo da questão técnica. Eu preciso deles aqui comigo. Teve uma mudança, assim, nos últimos anos. O Palmeiras, ele vendia muito esses jogadores. Lembra, Eugênio, o próprio Arthur é um exemplo. Mas para conseguir bancar, sei lá, a permanência de Bruno Henrique, o volante, renovação do Dudu, agora tem sido um pouco diferente. A prioridade parece que é manter os jovens. Tem sido um pouco diferente, mas ao mesmo tempo a gente vê o Palmeiras recuar um pouco na estratégia de investimento, de jogar pesado no mercado. E é importante, é claro, o torcedor ele sempre pensa no time dentro de campo, né? Mas vamos tentar olhar assim com a visão do empreendedor, do mercado, do negócio mesmo. Esses jogadores, eles têm um ponto de revenda. Ou não revenda, no caso de venda. Quando eles ultrapassam uma certa idade, já não tem a mesma valorização. Os mercados que se interessam são outros, nem sempre os mais interessantes. Então, assim, não sei se veio uma enorme proposta, como o Flamengo recebeu. Eu acho que para Vinícius Júnior, para Renier, etc. Mas, às vezes, você segura um pouquinho mais e perde o tempo a hora certa de negociar. Isso é muito... Vou lembrar aqui um caso só. Vou citar só um caso. Luan, no Grêmio. Sim. E Lucas Lima, por exemplo. Lucas Lima. É agora. Era a hora de ir. Não quero ir agora. E, de repente, vira o fio. É importante entender também essa dinâmica de mercado. Por quê? Eu tenho certeza que o Palmeiras quer lucrar com esses jogadores. E que os jogadores querem chegar à Europa um dia. Mas a questão é qual é a hora certa, qual o valor e qual é o destino mais correto. Até agora... não aconteceu. Eu acho que dificilmente o Palmeiras recusaria. Não chegou uma proposta de 40 milhões? Não, eu acho que não acredito. Não é? Tanto é que quando chegou uma proposta pelo Vinha, o Palmeiras negociou. Sim. É? Então, eu entendo o que o Eugênio falou, é muito verdadeiro, né? O mercado europeu, é claro que a gente fala de mercado europeu, a gente está generalizando. Tem alguns mercados dentro desse papo de mercado europeu. Para chegar hoje, para jogar no Real Madrid, para jogar no Barcelona, para jogar num time de Big Six, normalmente esses jogadores são contratados antes, sai do Brasil, sai da Argentina, ou eles saem do Brasil e saem da Argentina para jogar num outro clube. Ele vai jogar no Manchester United, dá uma passadinha no Southampton antes, dá uma passadinha no Brighton, e ali joga lá 1 ou 2 temporadas, vamos buscar rapidamente. Normalmente isso. E tem um limite. 24 anos, por incrível que pareça, já está velho. Sim. O jogador, o ideal para esses clubes é que saia com 21 por aí. Vamos lembrar que o próprio Cebolinha, com 23, fazendo Copa América e sendo importante, já era visto assim, olha, já está... no limite. 23 já é limite. Ou vai agora nessa janela ou já entra nesse caso aí, como o Eugênio lembrou do Luan, né, Eugênio? Tem esse... É jovem, pra gente mas pro mercado nem tanto. É porque hoje existe, né, cada vez mais, o Marra pode até confirmar isso ou não, essa questão do futebol europeu, né? De você ter uma dificuldade imensa de você colocar como enorme destaque um jogador ainda muito jovem. E ele precisa se provar lá. Então ele vai justamente fazer esse caminho. Às vezes ele vai direto para um clube de ponta. Há clubes de ponta que fazem isso.
Ajax, da Holanda, Borussia Dortmund. Jogadores de grande potencial, eles colocam como titulares e esquentam esses jogadores. E de lá eles saem para clubes gigantescos, como um Real Madrid, como um United, como um outro desses daí. Às vezes não, às vezes eles já vão para um clube intermediário lá e às vezes não se firmam desse clube intermediário, são emprestados para clubes ainda menores, ganham lá na Europa rodagem e conseguem retornar. Mas quando um deles volta ao mercado sul-americano, dificilmente vai ser visto lá de novo como um jogador de potencial. Mas a pergunta que tá aqui, ó, se perde momento, né? Não sei se perde momento, acho que ganha títulos. Ou pelo menos na última temporada com esses jovens ganhou. É saber qual departamento está falando mais alto no coração do presidente do momento, do Gagliotti. Se é o departamento financeiro, precisamos vender tudo, ou se é a prática esportiva, ou se é o título. Acho que os dois têm que falar. Acho que os dois têm que ajudar, porque senão, Bruno, não adianta nada segurar os jogadores e depois os jogadores são vendidos, não retornam financeiramente e o Palmeiras vai ter que sair contratando o jogador badalado. Aí fica Porque o a cachorro venda correndo de atrás do jogador rabo. é uma fatia importante, Muito importante. naquela previsão de orçamento dos clubes ou de receita dos clubes, Mar. E talvez até, Bruno, tenha até um outro ponto. Eu lembrei de dois jogadores aqui. O Alan, que hoje é o volante do Atlético, ele era jogador da base do Inter e saiu da base do Inter antes de 17, 18 anos. Foi para o Liverpool para não jogar, ficar rodando ali e acabou que o Fluminense trouxe de volta e depois o Atlético contratou. E o próprio Fluminense tem um goleiro que deve estar sendo inscrito agora na Premier League. Sabia disso? Marcelo Pitaluga. Um jogador que saiu do Fluminense com 17 anos e já está treinando com o time principal do Liverpool. Tem um exemplo, né? O Flamengo, ele vendeu Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e o Renier. E o dinheiro desses três jogadores permite ao clube manter um time competitivo. Claro, há outras receitas, mas o grosso do dinheiro foi a venda desses três. Eles estiveram no time principal, jogaram uns um pouco mais, o Paquetá, outros um pouco menos, o Renier, mas deram a cara no time principal do Flamengo e valorizaram. Hoje o Flamengo não tem um outro jogador nesse formato. E conquistou título. Sim. Saiu o Vinícius, tudo o Flamengo campeão. conquistou título. E acho que até um cara no elenco do Palmeiras. Hoje a gente valoriza muito, claro, os jogadores, os meio-campistas do Palmeiras, que são muito importantes, né? O Menino, o Patrick de Paula, o Danilo, principalmente. Principalmente. Mas assim, o cara assim com mais talento e que talvez para o mercado seria mais atrativo é o Gabriel Veron, e que se contunde muito. Mas eu acho que o Wesley também, assim, ele vai ganhando espaço e ele é também... Ele atrai, apesar de já ter... Esse é um outro ponto, Bruno. O mundo é cruel, gente. Apesar de já ter tido uma cirurgia, né? Isso todo mundo avalia. Mas eu concordo com você. O Gabriel Veron era o que surgia se ninguém vai segurar. Até pelo histórico em seleção, né? E acaba que ele teve muitos problemas. Marra, me lembre da nossa próxima discussão sobre Palmeiras, não sei se ainda hoje ou se amanhã. Conversei ontem com uma pessoa da comissão técnica do Palmeiras que me contou como eles estão trabalhando para a próxima sequência, principalmente para o jogo contra o Atlético. Eu conto para você, mas não deixe esquecer. Para mim também, por favor. Tá bom, para você também.